Capítulo 6. Jesus anda por cima do mar. 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. 46. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo à tarde, o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite. Aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. 50. Porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temas. 51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Aleluia. Amém. Até 52. Amém. Muito obrigado. Vou pedir ao irmão Timo para proceder uma oração. Nikwambia bwana Timo ashinde pembero. Pai, profetiza a tua palavra, Pai. Ensina a palavra de Deus, Pai. E abre a nossa mente, o nosso coração, meu Pai, coração espiritual e a mente espiritual, meu Pai, para que nós possamos perceber essa palavra, para que nós possamos ser praticantes da palavra, não ser ouvintes, Deus. Nós estamos aqui todos, meu Pai, sentados, meu Pai, com o propósito da sua palavra e nós praticando. Por Deus, eu entrego a ele, meu Pai, o nosso ministro do dia, que Deus que o usa, Pai, como ser, como deve ser, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus poderoso, entrego nas suas mãos poderosas. Amém. Aleluia. Amém. A palavra de Deus Mafala ya Mulungu nos ensina no livro de Marcos, ya kujifundisha kubuku la Marko no seu capítulo 6, mwezi pa capítulo 6 no versículo começando 45. verso kiamba para 45. A Bíblia nos ensina acerca de Jesus falando com seus discípulos. Buku ibalifundisha kushogera Yesu kukolewa na watukulenga watereri washe. Então, no mesmo versículo, nós vemos Jesus a dar ordem aos seus discípulos. Tikuona pa versi bozibozi Yesu akupeleka ayayo la muliro kuti akupeleka la muliro kuna wakufunzira washe. E Jesus diz assim para os seus discípulos: Yesu akulade pai na wakufunzira washe. disse, vocês têm que passar para o outro lado. Ufunika kuti mwamu ya mbuge mwende mbali nangu. Em outras traduções nós vemos, Kuti ngaenda malemba ya nangu. diz assim, vocês têm que passar para a outra banda. Ambala kuti mwamu kuti mwambuge mwende ngambu inangu ile. Aleluia. E nós vemos Jesus dando essa ordem. Ife tikuona kuti Yesu akupeleka A Bíblia diz que ele estava em terra seca. Buku ikufurokosa kuti iye akalipamba mataka kadauma. Então os discípulos deu ordem para passar do outro lado. Ife tikuona kuti iye akupeleka ulamuliro kuna wakufunzira washe. Quando os discípulos entram no barco, Panthawi ikomwe waterere alikupita mwadia. a Bíblia nos fala de barco, mas quando nós entendemos acerca de remar, sabemos que é canoa. Ife tikuona kuti angalauri mwadia ndikulauri angala bode matanausa kuti alikushapa. E quando os discípulos entram no barco, Panthawi waterera kupita mwadia. a Bíblia diz que eles começaram a remar. Buku ikufurokosa kuti iye wadayamba kushapa. Eles começaram a remar. Alikuyamba A kushapa. Bíblia diz antes deles chegar para outra banda. Buku ikufurokosa kuti iye wakalafika mwinangu ile. Durante a noite, Kupa usiku então se levantou uma tempestade. kudaoneka shonzi. E ao mesmo tempo também se levantou o mar contra aquele barco. Tilikuona kuti pandai bodzibozire panazaoneka madzi ale akaoneka mabimbi yakapingana na mwadia. E a Bíblia continua nos ensinando. Buku ikupitiriza kuti fotokozera. Então eles começaram a remar ao mesmo tempo. Iwo adayamba kushapa pandai A Bíblia bodzibozire. diz que o vento era contra aquele barco. Buku ifotokoza kuti shonzi shire chikapirana na mwadia. Nós entendemos, nós sabemos que aqui no nosso país não temos isso. Ife tikuona kuti ndikuzike kuti dziko lati fatibe chimwene. Existiam alguns barcos que eram conduzidos por meio do ar. Ife tikuona vikaimu mwadia ikafambisira kushokera kwa mphepo. Então são conduzidos por meio do vento. Imafambisira kushokera kushokera kwa A shonzi.
chomwe Bíblia então nos ensina que este vento bonge kufotokoza kuti chonzi chomwecho começou a bater contra aquele barco. zidayamba kupitana ayena mwadika ule E ao mesmo tempo eles começaram a perder o equilíbrio. panthawi yomwe ile anazayamba kukhala wanda kulula Ele começou. mozo kuti pa cholinga chimodzi O objetivo deles passar para outra banda. cholinga chimodzi kuti iwo apite ndi ng'ambo inango Nós vamos entender no versículo 43, 53. ipati unaona pa verso pa 53 E nós vamos continuar também a ver no 56. ipe ndizona pomwe pa 56 Um dos objetivos era Jesus passar para aquela outra banda cholinga choti yesu akafuna kuti aende ng'ambo inango para ile poder curar as multidões, kuti akapolese gulu para poder salvar homens. kuti akapulumutse wanthu Pessoas necessitadas estavam do outro lado. wanthu omwe akasowa kali ng'ambo inango ile Era essa necessidade o objetivo deles passar para aquela outra banda. omwe chikali kusowa chikuma chikafunika kuti iwo ambuke ndi ng'ambo inango E ile ao mesmo tempo também a Bíblia nos ensina. panthawi ibodzibodzi buku ikufotokozera Então antes dele a continuar a remar antes de chegar ao local, iwo akanatiyamba kusapa akanafika mbuto lomwile a Bíblia diz que Jesus viu eles a remar. buku ikufotokoza kuti yesu adaona iwo Ou likusapa podemos dizer Jesus viu as aflições que eles passavam. oti ngale kuti yesu adaona iwo kabonera Então Jesus, o objetivo era passar na frente deles. cholinga cha yesu akufuna kuti apite kutsogolo kwawo kwa iwo A Bíblia diz que Jesus, já que ele é o governador de todas as coisas, buku mingamba kufotokoza kuti yesu ndiye mtwangi wa zinthu assim zonsene como Jesus tem autoridade de tudo, ninga yesu ana ulamuliro kwa zense a Bíblia diz que Jesus começou a passar ou a andar em cima do mar. buku ikufotokoza kuti yesu adayamba kuyambuka yamba kufamba patsogolo pa Então ele madzi começou a andar em cima do mar. adayamba kufamba patsogolo pa madzi A Bíblia diz que quando ele chegou, os discípulos, antes de chegar, buku ikufotokoza kuti iwo pakufika iwo akanafika antes de chegar onde os discípulos estavam a remar, akanafika pakana watowereri a Bíblia continua também nos ensinando buku ikupitiriza que eles, kutifotokozera quando viram o Senhor Jesus, iwo adapakuona mbuya yesu então eles tiveram medo. iwo adakhala E a mantha Bíblia nos ensina o medo deles. buku ikufotokoza kuti mantha yawo ya iwo Então eles pensaram que fosse uma fantasma vir ao encontro deles. iwo akaona ngati zukwa yachiphoka chimene chikabwera kuna E iwo a Bíblia continua nos ensinando também. buku ikupitiriza udulsa Jesus começou a falar com eles. yesu adayamba kufotokozera Jesus iwo começou a dialogar com eles. yesu adayamba kuwafunza Jesus explicando que era o Jesus Cristo. yesu adayamba kuwafunza ndine yesu Então khristu quando eles compreenderam essas coisas, panthawi mwe iwo anazitekera zinthu a mwezi Bíblia diz que Jesus entrou no barco. buku ikufotokoza kuti yesu adapita E mwadiya a Bíblia diz que o vento se acalmou. buku ikufotokoza kuti chonzi chinayima E a Bíblia diz também o mar se acalmou. buku ibalabwabwa kuti nyanja idayima E eles conseguiram chegar para outra banda. iwo adakwanisa kuyambuka Aleluia. Amém. Então quando Jesus chegou para o outro lado, panthawi yesu alufika kule a napo Bíblia diz que Jesus começou a andar aldeias e cidades. yesu buku ikufotokoza kuti yesu adayamba apita mu mizinda na midzi Então ele começando a fazer milagres. iye kuyamba kuchita A zidabwiso Bíblia diz que começou a curar os enfermos. buku ikufotokoza kuti iye adayamba kuposa wana A kakenda Bíblia diz que zauzimu vinha pessoas necessitadas. buku ikufotokoza kuti kana wanda E a Bíblia makasowa continua dizendo que ele resolvia os problemas desses buku homens. ikufotokoza kuti iwo kakwanisa kuwakonza tomweyo Então qual é o propósito de nós estarmos no barco? cholinga chimene chimene kuti pale kamwadiya Um dos propósitos que Jesus Cristo que nos mostra na palavra de Deus cholinga chimodzi mwe yesu alionesa kuchokera wa mawa mulungu é para nós estarmos do outro lado. ndikufunika pali kaimba linango É para nós podermos conseguirmos atravessar para o outro kuti lado. pali kwanisa kuyambuka lingambo E inango para começarmos nós a sermos usados por Deus. kuti pali ambe palisidwa basa na mulungu Então a palavra nos ensina, bayo amalifotokozera antes dele atravessar para o outro lado, iye akanati yambuka lingambo inango o inimigo se levantou contra eles. ndani adaungira kwa iwo Ou podemos dizer o seguinte, ife lingalini pali onde nós no momento estamos a caminhar, panthawi mwe pali likufamba para nós chegarmos para o outro lado, kuti pali fike mbali o nango inimigo se levanta na nossa vida. ndani ambatiungira pamwe Então wake o inimigo se levanta para nós não chegarmos do outro lado. ndani ambatiungira kuti pali kaleki kuyambuka lingambo inango Qual é o objetivo do inimigo se levantar? cholinga chimene kuti ndani akutimukire É pipano para nós não cumprirmos a missão que Jesus determinou para a vida desses kuti discípulos. pali lekwanisira zinthu mwe yesu alala pamwe wace Aleluia. Então um dos objetivos de Satanás, cholinga chimodzi achigerekeza ou um dos objetivos do inimigo, cholinga zinango é, se tatani levantou contra eles omwe alikumukira para não eles conseguirem chegar do outro lado. kuti iwo aleke kuyambuka lingambo inango Assim muitas das vezes como nós, ndingakazinga zinji pepano onde Deus levanta homens, panthawi yamwe mulungu akuyamba kupusa wanthu onde por meio do nosso meio, okulati pakati waife pano ou no nosso meio, o pakati pathu pali onde Deus nos levanta, omwe mulungu akutimusa onde Deus estabelece um culto de adoração a
ele. Yomwe Mulungu akuika maramanda umepembedza Onde iye. Deus começa a entrar ou a mostrar. Omwe Mulungu akuyamba kupita yamba kuonesa. Então as revelações do propósito da igreja. Masomphenya na cholinga cha O mpingo. diabo no meio antes de nós chegarmos para o outro lado. Ifanye tikanenda kufika mabainapo O diabo se levanta. Vamos para o outro lado. Yerekeza maukira ifanye yanafika Por que mabainapo. algumas pessoas não conseguem vir para o estudo bíblico? Tambalanyi wana nanga mabasai kubwera kwa Por que mafuta. algumas pessoas não conseguem orar e entrar em Jesus? Tambalanyi wana nanga mabasai bila Porque o diabo sabe quando eles entrar, Tamanyereza basoro porque eles irão caçar mais povos nessa cidade. Hiyo amalisa upana kwa mabainapo. Então o inimigo se levantou contra os discípulos. Dano la ukira mwe watu. O inimigo se levantou contra aqueles que Deus havia dado uma honra. Dano la ukira wale umemruka kana basakana muliro. Então a única coisa que nós temos que colocar na nossa mente, Shino jinango jemefanya tifuralike e nós temos que colocar na nossa consciência, Imanike muzerumani. e aquele que ordena uma palavra, Ule umabarengeza nós ma. devemos ter certeza que ele se responsabiliza das advertências que o homem passa nessa caminhada. Aleluia. Ni basa muliro tumia mundo mwalikubila batini. Então o que nós devemos ter? Ifanye fanye kalembari. Ou o que nós podemos fazer? One E ngesheshani. termos convicção e a certeza Amara sindikiza kai sindikiza que nós chegaremos para outra banda. Walifanya tafika Então foi esta ordem que Jesus disse aos discípulos: na muliro ndibone mwe ndalamu na Yesu. vocês têm que passar para outra banda. Imaju fura mwe mwe Você tem que passar para o outro lado. Imemo ende mbali Ou nao. em outras palavras, Jesus estava dizendo. Ikaenda mwanamu Yesu mbali nao. Então Jesus Cristo estava dizendo para eles: Yesu Kristo vocês akaanza. têm que atravessar. Imemo fura mwe Nós mwe. temos que operar para o outro lado. Ifanye fura dia pale basa mbali nao. Vemos quando Jesus começa a falar isso com eles. Imbe wana Yesu mbali hiyo. Eles começaram a ter medo. Iwa nenda kalamanza. E continuando na palavra de Deus, nos diz assim: Kupiliza mama Mungu eles ametuzalia. começaram a temer. Iwa nenda E kalamanza. eles não compreenderam Iwa na usabu o zindikia. milagre que Jesus fez. Na mwito ya mwenye A ndekitasi. transformação de pães em peixes. Kusanusa pau na somba. O que nos fala a palavra de Deus? Shema kuzishana mama Mungu. A Bíblia diz que chegou um certo tempo Iwangu litafika ndawi na. onde Jesus pediu aos discípulos para alimentar o povo. Banawe Yesu anakumbira watelele kule ajese Então a Bíblia continua nos ensinando. Mungu maporogoza kutusa. Os discípulos não tinham nada para alimentar aquele povo. Watelele karibe zilito muliano wale sojesa E Mungu. Jesus perguntou aos seus discípulos: Yesu anafunza o que watelele. vocês têm? Imebo O que munashani. vocês têm para alimentar este povo? Imebo munashani kule mungajese Os mumbai. discípulos disseram assim: Watelele vela neba. nós simplesmente Ikibana sote mulina. nós temos 3 peixes. Ikibana soma sidani. Nós temos 3 pães Ifana mikate e mitatu. 2 peixes. Inasoma E zuwi. Jesus, a Bíblia diz, Yesu abuku que multiplicou aqueles pães e aqueles peixes. anatuanzisha vitu tutwile Então a Bíblia nos ensina Mungu que ametufundisha. Jesus aumentou mais quase de 5.000 pessoas. Yesu aonea watu mwanga timu tishano. Então vemos o milagre de Deus. Ipo ni wana shikabuito cha Para nós Yesu. confiarmos cada vez mais em Deus. Ulifanya kwanza kurubiria Para mwana nós Yesu. confiarmos naquele que ordenou esta obra. Inde wani kanisa ukabu. O inimigo se levanta contra o ensinamento. Ndani ambao kila O inimigo se mafundisho. levanta contra aquilo que é a palavra de Deus. Ndani ambao kila mwitano ya O Mungu. inimigo, Iyo o nosso inimigo Satanás, ndani yote ni ele não quer para nós entrarmos nesse projeto de Deus que se chama igreja. abafuna ni kulifanya pile basamwela Mulungu mwe mashibeda mpingo. Essa é a luta do nosso inimigo. Yomweni ngonga mwe. Se nós não compreendermos a vontade de Deus, Kana usao zindigira se nós não compreendermos a revelação da parte de Kana Deus, usao zindigira masombele. então a palavra de Deus também continua nos ensinando. Aya Mungu ambiwa No livro de alifunza. Romanos, capítulo 12, versículo 12, Buku ya Roma capítulo 12 verso a 2. Bíblia nos ensina assim: Mungu alifunza e não vos conformeis com este século, Niibe kusamalizana psingoli. mas transformai-vos Yesu lisanduliseni. pela renovação da vossa mente, Kushongera kusamaliza para que mazasa. experimenteis Uli Mungu waisa qual kwa. seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Wali shabwino shabulungamba. É isso que Deus quer para as nossas vidas, Chamaje wa Mungu afuna para nós kwa. experimentarmos Ibulibali kwa sasa qual é sasa. a boa e agradável a sua vontade. Shabwino chimboni shafulio chimboni cha Mungu. Aleluia. É isso que Deus quer para nós experimentar. Chamaje wa Mungu afuna ulifanya sasa. Essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Shabwino shabulungamba. Para nós experimentarmos essa vontade de Deus. Wali geseje mwe. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa. Mungu inaprogoza kulishifundisha Mungu shabwino. E a Bíblia continua nos ensinando Mungu kubiliza que aliforogozea. Deus tem maiores planos do que nossos planos. Mulungu na maplano makuru posa atuya. E esses planos, Ye maplano o mwe. inimigo não quer que nós possamos entrarmos nesses planos Kana de Deus. maplano ulifanya pile maplano mwe ya A Mungu. Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Mungu inaprogoza uli. Tainde maplano ya Mungu Então, como o diabo pode impedir
impedir esses planos se manifestar? Nani angaletse nani mwema kuna na Mungu Então o kuonekera? diabo pode impedir esses planos se manifestar Nani angaletse mapana mema kuonekera? por meio usando daquilo que nós desejamos Kupaliza baba vitu mefanya mafuno. ou aquilo que nós gostamos mais. Hoje bakana ufuna Então na Mungu. através disso o diabo Mali takana ifanu kuleta basi mapana ya Mungu yashtike pamoja watu. Deus quer para nós experimentar Mulungu afuna ulifanye tiyesere. esta vontade boa e agradável. Shifuni mosha bwino shakonderesa. Então Jesus o que nos chama nesta palavra de Deus Yesu osemeshana kumama Mulungu. é o que Deus está nos ensinar nesta palavra. Mulungu alifundishana Mungu. É para nós termos a certeza. Afuna ulifanye katsimikizo. É para nós termos a certeza. Ifanye kana É tsimikizo. para nós termos a convicção. Ifanye kana É para kuvomereza. nós sabermos que Deus nos deu uma ordem. Ifanye tiuri Mulungu Yesu alibasa ramuliro. Então a ordem de Jesus Cristo Ramuliro alibasa Yesu. era para ele atravessar para o outro lado. Akafuna udio ya mboga ndemurina. Então nós o que nós temos que fazer Ifanye kuna nishirisha. é obedecermos a palavra de Deus. Vera mao ya E Mulungu. nós acreditarmos que passaremos para outra parte. Ifanye kuvomeza urini ya Por mais que existem as aflições, Ingaoneke por mafuno. mais que existem dificuldades, Ingaoneke ayaye por kubonera. mais que existem problemas durante essa caminhada, Ingaoneke ayaye mas o que o Senhor Jesus ordenou Chugani mwembo Yesu atika. é para nós passarmos para outro lado. Ulifanye ya mboga ndemurina. Jesus quer para nós entendermos a sua palavra. Yesu afuna ulifanye pesa A Bíblia moya. nos ensina assim a palavra de Deus. Haya malifurozea moya. Que Ele quer que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Iyo afuna ulifanye kule mujisoma mwanzero. E nós cresçamos na graça. Ifanye kule mujisoma. Conhecermos a sua vontade. Utiwa shughuli. Conhecermos o propósito de Deus. Utiwa shughuli. Conhecermos o objetivo que Deus tem. Utiwa shughuli shema shina Mungu. Que Deus tem para nós passarmos por esse outro lado. Shema Mungu anachi kwa ifanye É para nós sermos um povo com conhecimento. Ifanye kama mbombe ya kutiwa. Para sermos um povo que entende a palavra de Deus. Ifanye kama mbombe ya mwibatoma. Para sermos um povo que compreende a revelação de Deus. Ikale mbombe ya mwibatoma. Esse é o objetivo que Deus quer. Shemaji njolinga shema Mungu. Para nós passarmos para o outro lado. Ifanye ya mboga ya Então, Mungu. do outro lado, Kumaina o ngoi. inimigo sabe. Ndana O matiwa. inimigo sabe do outro lado. Ndana matiwa maina Que ngoi. este irmão, quando chegar do outro lado, Mbalea ngafika ngamwina que ngoi. este jovem, quando chegar do outro lado, Ngamandaya ngafika ele terá a compreensão da palavra de Deus. Kanzero kama. Ele terá o entendimento da palavra de Deus. Kanzero kama. E ele, seus olhos se abrirão. Masaje na. É por isso o inimigo. Natumwa ndani. Então, durante esta caminhada, Shogera baba. então começa a se levantar. Iya baba tu. Foi isso que o inimigo fez. Tumwezi mwendana na shida. Foi isso que o inimigo fez na vida daqueles discípulos. Tumwezi mwendana na shida baba. Antes deles embarcar para outra banda, Iyo nada ambuga. antes deles de atravessar para o outro lado, Akare ambuga na o ngwini. vento, Shonzi. a Bíblia diz que o mar Apunge magri começou a se nyasha. levantar contra ele. Itaamba kukira kwa hiyo. O que nós temos que fazer? Ifanye kuna É shisha. estarmos firmes, Ukawa tipigira. confiarmos em Deus. Kurbia mamo. Estarmos em firme, Ukawa uchipigira. continuarmos a confiarmos a Deus. Kupiriza Confiar em Deus é se sujeitar a eles. Kukurbia Mulungu kuwagu. Confiar em Deus é você estar na vontade de Deus. Kukurbia Mulungu kauli yako kama shikuria wa Mungu. A Bíblia nos ensina assim: Boge malifuro. buscai primeiro o reino de Deus, Nani fuma Mulungu. e todas essas coisas serão vos acrescentadas. Zile dinamo za tumia. A única coisa que nós buscarmos temos que fazer Shindu shinamo shimo ifaru kwa nyangane. é nós buscarmos o reino de Deus, Ifari nyangane é fuma nós Mulungu. buscarmos a vontade de Deus, Ifari nyangane. é nós buscarmos a revelação de Deus, Ifari nyangane. e nós buscarmos o projeto de Deus que tem para a igreja. Ifari nyangane. Aleluia! É isso que Deus quer nas nossas vidas. Kamaji wa Mulungu Para nós sermos uma igreja Ifari kale que mpingo. cresça na sabedoria, Mpingo wa nzero. uma igreja Mpingo. que cresça no conhecimento, Mpingo agule wa nzero. uma igreja vitoriosa. Mpingo wa gwina. Então, para nós chegarmos a esse propósito, Ifari fike bashulika. para nós chegarmos a esse objetivo Ifari fike que bashulika. Deus tem para as nossas vidas, Shame Mulungu anaishi o mama. inimigo se levanta, Ndani ya maugira. o inimigo na nossa vida, Ndani wa moyo o wako. inimigo de desemprego, Ndani wa msaada. o inimigo se levanta contra nós, Ndani ya barugire o vibaya. inimigo que calunia contra nós, Ndani ya baka. se levanta contra nós, para esse projeto não se cumprir. Mas a Bíblia nos ensina, Deus disse que é a nossa palavra, nós temos que ter a certeza, aleluia, que chegaremos para outra parte. É isso que Deus quer para nós, para Deus termos conhecimento, para nós crescermos na sabedoria. É por isso aqui nós temos jejum, é por isso nós temos estudo bíblico, é por isso nós temos o culto de ensino, é por isso nós temos o culto de discipulado. É para nós chegarmos para outra parte, é para nós chegarmos do outro lado, para nós crescermos no conhecimento.
entendimento. Para nós crescermos no entendimento da palavra de Deus. Esse é o objetivo que Deus ordenou. Para não chegarmos para outra parte. Nós temos que compreender essas coisas. Nós temos que entendermos esta revelação. Não levarmos a palavra de Deus o nosso entendimento humano. Não levarmos a palavra de Deus para levarmos na carne. A Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne. Nós podemos dizer a carne milita contra o Espírito.